mais um programa Mulheres Inabaláveis. Hoje eu trouxe mais uma inabalável, a Simone Reis, que é de Itatinga, veio aqui só para gravar com a gente. Olha só, que privilégio, hein, gente? Seja bem-vinda, Simone. Eu que agradeço, Lia, pelo convite, fiquei muito feliz. Muito bom, faz tempo também que eu tô querendo te chamar aqui, né? Mas as agendas não estavam batendo. Sim. E dessa vez deu certo, né? Então conta um pouquinho, o que você faz hoje em Itatinga? Hoje eu sou diretora de um centro de educação infantil no município, né, municipal, e atendo crianças lá de 0 a 3 anos. Tão novinha, já diretora de escola, né? Né? Com essa pele tão novinha assim, gente, né? Ah, obrigada! Que bom! E faz quanto tempo que você tá diretora dessa escola? Eu assumi lá em 2019, né? E antes eu trabalhava em escola já, eu era professora antes. E então agora já vai fazer 2 anos que eu estou trabalhando. Ah, legal. Né, nesse centro. Que bacana. Tá gostando de lá? Ah, tô amando. E, Me gente, encontrei nos pequenos. E eu vou dar um spoiler aqui, gente. Vocês já ouviram falar em Coach Kids, Kids Coach? Como que fala? Kid Coaching. Kid Coaching. Gente, Kid Coaching, já ouviram falar? Você que tem criança em casa, fica atenta nessa informação. Conta um pouquinho, o que você está fazendo além de diretora? Depois a gente vai contar um pouquinho da sua trajetória, mas o que é Como Kid eu cheguei, Coaching? né? Até o que é Kid Coaching? Que inclusive tem muita mão sua, né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Como que foi, assim? O que é Kid Coaching, para quem não conhece? Kid Coaching é o coach voltado para crianças, famílias, né? Então eu atendo crianças e famílias nessa faixa etária até os 8 anos, né? Nossa, então, até os 8 anos. Isso. Que bacana. E eu acho que muita gente tem dúvida. Hoje eu até falei para minha cabeleireira, né, que eu ia entrevistar uma coach de crianças. Ela falou, nossa, mas como assim, né? Como que consegue fazer coach para crianças? Me conta um pouquinho como que é. Desculpa, começa nos 8 e vai até os 12, né? Ah, tá, dos 8 aos 12. Isso, porque a criança precisa estar alfabetizada para eu poder interagir com ela, né? Então ela precisa estar alfabetizada. Então dos 8 até os 12, que já é adolescente, depois, né, já entra na fase já de adolescência, aí entra o Teen Coaching. A minha formação vai até os 12 anos. Entendi. Então eu trabalho diretamente com crianças e famílias e auxilio nesses problemas que as crianças apresentam nessa faixa etária, né? Então, com problemas com estudo, seja com regras, né, que é muito comum, né, em crianças. E tudo isso veio também de um trabalho que a gente realizou, né? E aí eu cheguei até o Kids Coaching. Conta um pouquinho, como que foi isso, né? Como que você descobriu? Porque assim, ó, muita gente nem sabe o que é coaching, né? Muita gente nem conhece coach, muito menos o Kid Coach, né? Teen Coach, é tudo novo. Mas como que você conheceu isso? Como que foi aí essa trajetória que você se envolveu nesse mundo? Então, primeiro eu estava trabalhando já na prefeitura, né? E em sala de aula. E aí eu estava num momento muito turbulento da minha vida, né? Da minha vida profissional. E aí procurei nas redes sociais e encontrei a Lia Santos no programa Mulher Inabalável. E aí entrei em contato com você. Amei, né? Já isso, marcamos a primeira sessão, já fiquei encantada, falei, essa mesmo que eu preciso, né? E já era a indicação também da Bárbara, né? Que é amiga sua, que também ela já tinha feito no ano, ela foi sua coach no ano anterior, né? E ela que me passou você, né? E aí a gente fez, né, o programa. E aí eu fui descobrindo, porque na verdade quando eu te encontrei, eu queria uma receita pronta. E eu lembro muito bem, que você também deve lembrar, que eu falava pra você, mas eu preciso de algo assim que diga, é assim, é aqui o caminho. E aí, através de você deixou muito claro isso, né? E eu, com todo o autoconhecimento que eu fui adquirindo também, eu vi que não é nada pronto, não é receita pronta, né? Não tem nada pronto, todo mundo... não. É bom você falar isso, porque às vezes as pessoas ficam procurando mesmo isso, né? Tipo, uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo. Gente, cada um é tão único, é tão individual, que não dá para falar
uma coisa vai funcionar igual para todo mundo. Cada um vai ter uma experiência, vai ter um aprendizado, é uma expectativa, é totalmente diferente, né? Eu lembro que eu falava muito pra você vai ter que descobrir esse caminho. Isso, exatamente. Não tem como, né? Exatamente. E passava o módulo e aí eu falava pra você, mas Lia, eu preciso. Não, mas você está dentro de você a resposta. E eu queria que estivesse no módulo, né? Porque não é fácil você procurar as respostas dentro de você. Não, não é fácil, meu Deus. Mas quando você encontra, como Nossa, que é? a sensação de libertação, né? Dona de mim, né? Então aí eu puxei a responsabilidade para mim. Opa, eu tenho responsabilidade da minha vida e no que eu quero, né, para ela. E eu sou capaz de tudo que eu desejo. Então, mas basta de eu querer, né? E eu ter a ação, porque também não basta só querer, precisamos agir também. Você sabe que me marcou a primeira vez que a gente conversou? Eu lembro que você estava no final do ano, né? Que quando termina o ano letivo, você não sabe se o ano que vem você vai ser contratada para a escola novamente. Isso, porque eu estava no processo seletivo, né? E aí tinha período para terminar, para finalizar. Exatamente. Eu acho que era tipo em dezembro, novembro ou dezembro, era final de ano. Isso. Né? E você falou assim, mas eu nem sei se eu vou estar empregada o ano que vem, né? Daí eu lembro que eu falei assim pra você, tá, mas se você não fizer coach, não tiver empregada, o que você vai fazer então? Né? Daí você falou, é verdade, eu vou fazer. E daí você estava estudando para concurso. Isso, estava. Prestar concurso, isso, para prestar né? concurso, isso. E como que foi aquele ano que você começou a fazer coach e depois prestou os concursos, lembra? Nossa Senhora, foi incrível, incrível. Você passou em quantos concursos aquele ano? Aquele ano foi em três concursos. Aí depois foi, né, passando, eu fui prestando mais e mais, porque na verdade eu prestava processo seletivo, né? E prestava concurso, só que nunca passava, só no processo seletivo. E aí, quando a gente fez o curso, muitas luzes, assim, muitos feelings, foi acendendo várias luzes, e aí eu falei, opa, eu sou capaz, sim. Eu lembro que você ficava muito ansiosa na hora de estudar. Isso, sim. Né? Aí eu queria tudo de uma vez, aquela ansiedade que me consumia, aquele medo, meu Deus, e se não passar, o que vai ser de mim o ano que vem? Que foi assim que eu entrei no curso, né? Na nossa primeira sessão eu falei isso, como é que eu vou te pagar? Verdade, tipo, como que eu vou te pagar? Nem sei se eu vou estar empregada. Isso. Eu falei, então, mas se você não fizer, como que vai ser? Então, se você não estiver trabalhando, não tiver feito o coach. E foi legal que... Daí eu lembro que, assim, toda essa ansiedade, esse medo, porque para quem presta concurso, realmente, né, gente, você quer muito aquilo, gera uma ansiedade, um medo. Sim. Eu lembro que a gente trabalhou muito essa ansiedade, esse medo. Muito. E depois ela veio pra mim falando que passou em 3 concursos, que ela podia escolher onde que ela queria. Eu falei, ai, Simone... Ai, Simone! Isso! Não foi? Foi. Olha só, foi como que venceu os seus medos, a sua ansiedade, suas inseguranças, fez você passar em 3 concursos e poder escolher onde você queria lecionar. Exatamente, né? E a questão também da energia, né, que você deixou muito claro, essa questão da energia, essa questão do universo, não tinha nem noção disso. Então, na verdade, só estava sobrevivendo, não estava vivendo, né? E aí você abriu os olhos, nossa, foi assim, fantástico, né? E aí depois passei em outros concursos, tal, assumi, né, escolhi onde eu queria ir trabalhar. E aí até que depois continuei prestando, né, os concursos, e na verdade os concursos eu prestava, tanto que eu falei para vocês já na primeira sessão, eu queria estabilidade, você também me falava, né, estabilidade para quê? E aí eu comecei a me perguntar, estabilidade para quê? Onde eu quero chegar com estabilidade? Nada é estável nessa vida, né? A nossa vida não é estável, né? A gente tá aqui hoje, amanhã a gente não sabe. Né? Exatamente, mas era a insegurança e era o medo. E aí você despertou isso em mim. E me deixou, assim, muito, muito iluminada, né? E aí depois as coisas foram fluindo.
Mas não é sentada em casa. Não, é estudando, agindo, né? Isso, exatamente. E depois você conseguiu passar em outro concurso, que é esse que você está agora. Isso, aí depois eu passei em mais um de professora em Botucatu e passei também em Itatinga, que era de diretora, né? Eu assumi... Eu lembro que você comentou depois de um tempo, que eu já tinha terminado todo o processo, nossa, agora eu passei mais 2 concursos para escolher também qual que eu quero. Eu falei, gente, essa mulher não para, né? E depois também foi fazer o curso de Kid Coach. Isso, e aí, antes, né, de eu assumir lá em Itatinga, eu fui, porque depois eu conheci, através de você também, a neurociência. Aí eu me apaixonei, né? Falei, meu Deus, isso é vida, entender como é que o cérebro funciona, né? E aí eu fui estudar, fui atrás da neuro. E para criança é muito importante, Nossa, né? Extremamente. A gente pega a fase, né? Eu me apaixonei pelos pequenininhos, né? Eu iniciei lá no ensino médio, né? Porque a minha primeira formação foi química, então eu iniciei no estado, dando aula pro ensino médio de química, e depois eu fui caindo até que eu cheguei nos pequenininhos, na menor faixa etária, né? Que é onde eu estou hoje. Então, assim, sou apaixonada. E aí é onde você vê que é a fase mais fértil do ser humano. Então, mas como é que nós fazemos para a gente poder estimular, como é que nós podemos conduzir essas crianças, né? Eu falo que a gente não pode engessar, né? Jamais. Mas a gente precisa conduzir essas crianças. E para isso a gente precisa ser um profissional qualificado para isso, né? Tem que ter essa capacitação. Tem que ter essa capacitação. Porque... E aí eu fui no Kid Coach, aí eu descobri o Kid Coaching. Eu estava em sala de aula, né, com os pequenos, dando aula para criança de 3 anos. E aí fiz o Kid Coach, depois passei em outros concursos e aí assumi esse que eu estou até hoje. E assim, apaixonada cada vez mais. E deve ser muito bom para você essa especialização, para você usar ali na escola, na sua direção, direcionando os professores e tudo mais. Faz muita diferença? Faz muita diferença, sim, porque assim, abriu minha mente, né? Porque entender o desenvolvimento humano, e principalmente nessa faixa etária de 0 a 3 anos que nós precisamos... ajudar o quanto mais a gente puder, né? Principalmente as famílias, porque muitas famílias, né, que a gente atende e também outras escolas atendem nessa faixa etária, precisam também de orientação, porque como eu digo, né, as crianças não vêm com manual, né? Sim. Então, e é difícil você falar, agora eu vou ser mãe, eu vou estudar então para mim ser mãe. Quem é que faz isso? Nunca ouvi falar uma mãe falar que estudou para ter um filho, né? Não, e assim, é muito importante porque a maioria dos atendimentos que eu faço de coaching, PNL, a gente vai tratar traumas de qual idade? Do 0 aos 7 anos. Né? Na verdade, o que a gente reproduz quando adulto é o que a gente aprende normalmente dos 0 aos 7 anos, que é onde o nosso cérebro vai se formando, né? E daí, às vezes, a gente pega adultos de 30, 40 anos que estão reagindo ainda como aquela criança de 5 anos. Muitas vezes, eu pego traumas de primeiro dia de aula. Olha só o quanto é importante para uma criança o primeiro dia de aula, de se sentir extremamente vulnerável, porque a criança está protegida dentro de casa, com a mãe, com o pai. Daí, de repente, ela sai do mundinho dela de proteção e é levada para um mundo totalmente hostil. E que ela não escolheu. Que ela não escolheu, que ela não quer ir e que ela não sabe o que vai acontecer. E às vezes ela chega, professora brava, não, entra, tá chorando, não. Cheio de regras. Cheio de regras, amiguinho dando risada. Gente, vocês não têm noção de quanta gente que vem com trauma desse tipo. Então é muito importante o que você está falando. Infelizmente, as pessoas não têm esse conhecimento, né? A gente aprende matemática, química, física, aprende tanta coisa, mas a gente não aprende inteligência emocional. Exatamente. Que é tão importante nessa idade, né? Exatamente. Extremamente importante, né? Para o desenvolvimento, né? E aí, quando a gente fala de família... É algo assim que é surreal, porque assim a família vem com tantas crenças, com tantos traumas, e aí ela tá passando
para aquele serzinho que acabou de vir ao mundo. Que tá, né? Uma folha em branco, daí chega cheio de crenças da família, né? Ela é esmagada, né, pela história daquele adulto, né, e por todos os adultos que o cercam. Né? Então, assim, é um trabalho assim muito lindo, muito gratificante. Entretanto, tem muitas dores, né? Muitas dores. Imagina. E acaba também afetando a gente, porque a gente também tem a nossa criança aqui dentro, sim, né? Sim, todo mundo tem, né? E nós precisamos sempre estar conversando com ela, né? Deixar ela sempre ativa, né? E aí, quando nós estamos nos relacionando com essas famílias, com essas crianças, a gente consegue ver também dores nossas. Mas, gente, muito bom isso, viu, Simone? Ai, que orgulho, gente. Porque quando a gente tá trabalhando com uma pessoa, a gente tá sempre se curando. Sempre. Quanto mais a gente ajuda o outro, mais a gente se ajuda. É impressionante. Quanto que a gente evolui com isso, né? Sim. E a gente precisa estar nessa evolução constante, né, Lia? E eu falo assim, que nós estamos nesse mundo, nessa sociedade, né? E nós fazemos parte dela, nós precisamos enxergar como parte dessa sociedade. E para isso, puxar a nossa responsabilidade, ter essa autorresponsabilidade e fazer alguma coisa para esse mundo, né? Já diz o ditado que uma andorinha não faz verão. Então a gente precisa a gente tem o nosso comprometimento e assumir essa parte e fazer a nossa parte. Então, quando eu falo disso, quando eu estou atendendo famílias, atendendo crianças, eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer naquele momento e para o mundo onde eu estou vivendo, né? Que meus filhos viverão, que os meus netos viverão, né? O mundo que vai ficar aí. É a sua contribuição, né? Isso, a minha contribuição. A sua missão mesmo. Minha missão, exatamente. Você acredita que você está hoje vivendo a sua missão de vida? Sim, acredito. Gente, não dá para explicar, né? O que é viver. Não dá. É só quem vive mesmo a sua missão. E para chegar até essa missão, né, que nós você falava tanto assim no curso, né? Eu falei, mas Lia, onde que tá escrito essa missão? Onde eu encontro essa missão? E ela é tão importante, porque muita gente está vivendo e não sabe nem por quê, né? Exato. Vivendo só pelo dinheiro ou só por alguma coisa, mas não sabe pra quê. Chega um momento que vai faltar alguma coisa. E quando você está cumprindo a sua missão, é uma realização. Na verdade, já está né? na falta, né? É uma pessoa que já está no piloto automático aí, né, Lia? Já está na falta, mas não se deu conta disso, né? É verdade. E aí é onde vem, depois as coisas vão acontecendo e a gente não sabe de onde, né? Parece que está caindo do nada e não é do nada, né? E conta assim, tem alguma história, alguma situação de criança que você trabalhou, família, que você pode falar um pouquinho do que normalmente é mais difícil para as crianças ou para a própria família, que você ajuda a evoluir, a crescer essa criança? Então, tem um caso que eu posso contar porque a mãe me permite, né? Certo. Esse e outros também, mas esse me marcou demais, porque a criança ela tinha 8 anos, né? E ela tinha acabado de perder o pai num acidente. Nossa. E assim, ela na escola, sensacional, acompanhava super bem, né? E o Kid Coaching, muitas vezes, eu fui procurada muitas vezes por questão de disciplina escolar, por questão de uma rotina escolar, né? Porque é difícil assim também para os pais, o pai trabalha, a mãe trabalha, tem seus compromissos além da criança, né? E às vezes acha que a criança vai estipular lá a sua rotina escolar sozinho, e não vai acontecer, porque nós adultos também, a gente peca muito que a gente não consegue, né? É difícil a gente entrar numa rotina, né? Muitas vezes a gente vai burlando essa rotina e vai empurrando, hoje é segunda, vamos empurrar, vamos esperar a segunda que vem, a gente põe na rotina e assim vai, né? E que a criança não é diferente, imagina, ela ainda é imatura, né? E essa criança, já conhecia ela da escola e a mãe me procurou logo depois que a criança perdeu o pai, né, no acidente. Aí a mãe sofreu muito, a criança também, estavam enlutados ainda. Começaram um acompanhamento psicológico, mas a criança chegou no momento que ela falou que ela não queria ir mais, porque ela estava brincando lá e ela não queria mais brincar com a tia, ela queria outra coisa. Então era uma criança assim um pouco mais avançada, né? Ela tinha 8 aninhos. E aí a mãe me procurou, eu tinha amizade com a família por conta da escola que eu dei aula para essa criança, né, um período, um curto período. E aí a gente conversou. E começamos o processo, né?
E assim, peguei o depoimento dela na semana passada. Que ela legal. mandou por escrito, ela é de Itapuí. Ela mandou por escrito para mim. E a criança venceu o medo, porque a criança, quando perdeu o pai, ela não conseguia mais ir no banheiro sozinha, não tomava banho sozinha, não saía para a calçada sozinha. Então, aquele medo que impedia ela de fazer qualquer coisa, Tudo tinha que ser a mãe, tinha que ter a sombra da mãe ali junto, né? Imagine, a mãe passando por aquele momento, só é ali a filha, né? E aí, assim, quando a gente começou já o processo, segunda, terceira sessão, a mãe disse, Simone, você não acredita, ela já está conseguiuld fazer isso sozinha. Era um passo pequeno, mas muito significativo. Sim, aí já chegou, vê a evolução, né? Isso, aí chegou na 10ª sessão, que é a sessão de fechamento, era outra criança, ela desabrochou. Uau! Desabrochou. E a mãe conta, sabe? Não tinha mais medo quando nós terminamos o processo, não tinha mais medo, não tinha mais aquela insegurança que impedia ela de fazer qualquer coisa, coisas simples, de ir ali tomar banho de porta aberta. Não conseguia, a mãe tinha que estar junto com ela. Olha, que interessante. Então a gente trabalhou essa questão, né, esse lado do medo, que também é muito comum, né, nas crianças, né, esses traumas que acontecem na infância, como você mesmo citou, nos adultos que chegam lá na fase adulta, vai ver que tem um trauma e nem se ligava também desse trauma, e aí a criança carrega, né, então se a gente não orienta, se a gente não está junto com a criança nesse momento, que às vezes também não é culpar a família, né, de forma alguma. Sim. A gente não pode julgar, né? A família não tem nem condições, não tem nem conhecimento suficiente para ajudar essa criança. Exatamente. Né? Muitos adultos, até quando uma criança perde um familiar, muitas vezes não deixam nem a criança viver o luto. Né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 8 anos, eles não queriam deixar eu no velório do meu pai. Eu fui meio escondido, ou seja, eu precisava ver, mas tem criança que eles não permitem fazer o luto. E isso é muito importante. Não quer que a criança sofra, mas a criança precisa sofrer. Exatamente. A criança também precisa sofrer, senão fica adulto e com aquele sofrimento guardadinho lá. Isso, que aí pode virar outras coisas, né, Lia? Exato. Então precisa, assim, a criança também tem sentimentos, então muitas vezes os pais, não é julgamento, mas querem também proteger. Por falta de informação, coloca a criança naquela bolha, né? E aí não quero que ele sofra, não quero que ele se frustre. E aí quando ele vira um adolescente e um adulto, é difícil sair daquela bolha. Ele não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com luto, não sabe lidar com não sabe lidar com término de relacionamento. Exatamente. Quantos adolescentes vão para suicídio? Porque não tem, gente. A gente tem que desenvolver a maturidade emocional dessas crianças. Os pais ficam tentando proteger de tudo e não é assim. E eles entendem, gente. Você senta para conversar, eles entendem. A criatividade deles, assim, Nossa, é muito, muito rápido, muito rápido. Eles processam muito rápido, né? Nossa. Então, o coaching infantil nessa faixa etária aí é extremamente, assim, válido e ele é muito compensatório para a criança, sem sombra de dúvida. Então é muito nítido, né? Muito criança vai se transformar numa criança totalmente diferente das outras, né? Exatamente. Muito mais evoluída, avançada, sim. muito mais descolada, resolvendo as coisas sozinhas, independente. Isso, ela vai criando essa autonomia, porque às vezes a gente pega também crianças com 10, 11 anos e não tem a autonomia ainda desenvolvida. Né? Então a gente precisa trabalhar ali no individual com essa criança e é importante também salientar que nessa questão do coaching infantil entra a família, porque eu preciso também entender como é que funciona essa família, porque também não é padrão família, a minha não é igual a sua e não vai ser, nenhuma vai ser, né? E os pais têm que participar desse processo? Eles participam no início, no meio e no final. Tem sessões com eles também. Tem sessões com ele e a criança, né? Tá. Depois é somente com eles e depois somente com a criança. E quanto tempo, mais ou menos, um processo de coaching? 2 meses e meio, porque a gente faz 10, no mínimo, né? 2 meses e meio, porque é 10 sessões, né? É uma por semana. Ai, que legal. É uma por semana. Olha, gente, então você que tá sofrendo aí com seus filhos em casa, não sabe como agir, saiba que tem uma solução, né? Depois procurem, vou deixar o Instagram da Simone aqui
quiser tirar uma dúvida com ela, né, Simone? Sim, à disposição sempre. Que é legal, porque eu acho que tem muitos pais que estão perdidos, que estão precisando desse tipo de auxílio, não sabem nem que existe, né? Então é importante a gente levar essa informação para eles. Muito legal, viu, Simone? Nossa, eu morro de orgulho das minhas alunas, gente, porque eu tenho várias alunas que depois que fizeram o curso A Mulher Inabalável, outro curso meu, se tornaram coaches depois. Então, assim, pra mim é um meu orgulho, né? Eu fico feliz da vida, porque dá continuidade a esse autoconhecimento, a esse processo que iniciaram. Infelizmente, no Brasil ainda não é muito difundido isso, né? Tem ainda muito a se desenvolver, né? A gente sabe que nos Estados Unidos é bem difundido, né? O coaching. Já lá mas é normal, né? Isso. Estados Unidos e Europa, todo mundo tem coach. Aqui o pessoal ainda tá engatinhando, né? Isso, exatamente. Mas o importante é que chegou pra gente, né? Sim. O importante é que a gente que se permitiu a conhecer esse lado, né, do coach, não é psicólogo, né? É importante falar, não é terapia, são coisas né? diferentes. São coisas se complementam, né? Se complementam, exatamente. Muitas das minhas alunas sempre fizeram terapia, mas é totalmente diferente, são processos totalmente diferentes. Eu também já fiz terapia totalmente diferente, né? Então, são sessões estruturadas, ferramentas estruturadas que não se misturam à psicologia. Então, não é a gente querendo se meter a ser psicólogo de forma alguma. Então, é importante a gente salientar isso, né? E até mesmo para o adulto, né? Para o adulto também, não, vou procurar um coach, não, vou num psicólogo, né? Vou num terapeuta. Mas é bem diferente. É bem diferente, então... São linhas diferentes que podem até trabalhar juntos, né? Como eu trabalhei com essa criança e outras também que já estavam em atendimento com um psicólogo. Às vezes dá para trabalhar multidisciplinar, né? Às vezes até clientes, pacientes que a gente acaba atendendo que está fazendo com psiquiatra, com psicólogo e com coach. E muitas vezes essa junção funciona muito bem. Depende de cada caso. Isso, cada né? caso Porque é tem um caso, casos exatamente. que precisa tomar medicamento naquele momento, então precisa de um psiquiatra, não, né? Exatamente. E tem casos que não precisam. Então, quando precisa, tem que trabalhar multidisciplinar, né? Ai, que bom. Fiquei muito feliz, viu? Obrigada por você ter vindo. Fala pra mim, só pra gente encerrar, o que é pra você ser uma mulher inabalável hoje? Nossa! Me falta palavras, assim, pra expressar o que de fato é uma mulher inabalável. Mas o que eu posso dizer é que é aquela pessoa, aquela mulher que sabe onde quer chegar e ela tem capacidade sim de chegar. Basta agir, né? Então, quando eu descobri essa ação, que dependia de mim, porque eu queria uma receita pronta dali, aí não achei nenhum módulo, porque não tem, gente. Não tem. Não venha com essa ilusão. Porque não tem. Ali a gente deixa claro na primeira vez, já no primeiro encontro. Sim. Então, aí quando eu descobri que é a minha autorresponsabilidade, então depende de mim. Eu quero, então eu faço, então vai acontecer. Muito bom, parabéns, viu? Eu que agradeço. Gratidão eterna. Continuo acompanhando aí seu trabalho sempre. E, gente, depois sigam a Simone aqui no Instagram. E obrigada. Vamos encerrar agora que o tempo tá acabando. Só quero passar aqui para dar um recadinho rapidinho dos meus acessórios aqui, da Gica Martins, que eu tô usando aqui. E da Suspire Shop, que está me vestindo hoje. Olha só, tá bonita? Maravilhosa, nossa. Hoje eu tô me achando, gente. Gente, então por hoje é só. Se vocês gostaram, deixa os comentários aqui também embaixo, tá? E a gente se vê nos próximos programas. Beijos!